Olá pessoal, tudo bem? Novamente aqui tentando transmitir alguns esclarecimentos, alguns temas que vão me comentando as pessoas, que acham interessantes, perguntas recorrentes que as pessoas me fazem e que acredito que as respostas possam ser espalhadas para mais pessoas através desse médio. Então vamos lá, hoje o tema é como substituir o açúcar. Eu vejo que tem bastante confusão nesse sentido. Então, vejam que muitas pessoas que tentam cuidar acabam escolhendo opções que não são as mais legais. Então, eu queria trazer um pouquinho de esclarecimento nesse sentido. Agora, por que uma pessoa vai querer reduzir o açúcar, que é uma coisa tão gostosa, né? Para muitos já é uma coisa bem comum, já está sendo bastante falado. Então a diferença das farinhas que eu falei no vídeo anterior, o açúcar já está realmente sendo muito mais conscientizado sobre os malefícios do açúcar. O açúcar é um carboidrato, tá? Então, como falei nos outros vídeos, o foco agora para melhorar a nutrição não está tanto na redução de gorduras, e sim na redução de carboidratos, porque vem tendo muitos estudos científicos que vem confirmando que anteriormente se falaram muitas coisas a respeito das gorduras que não são reais. E a carga de estudos científicos, a quantidade de estudos científicos que vem tirando a culpabilidade da culpa e botando nos carboidratos é muito grande, não dá para ignorar realmente. Então, enfim, é um dos alimentos que é o maior culpado pelas grandes taxas de morte que tem por infartos, por AVCs. Então, ao contrário do que se acreditava, que o consumo de gorduras era o que entupia as artérias, o que aumentava o colesterol e dava infartos e AVCs, o processo parece ser bem mais complicado, tem muitas mudanças hormonais, então não é tão simples como comer gordura aumenta a gordura no corpo e aumenta o colesterol e entope as artérias e pronto. É bem mais complexo, então tem processos metabólicos no meio, tem inflamação e tem processos bem complexos no meio. Enfim, o açúcar, quando a gente ingere, acaba passando rapidamente para a corrente sanguínea. Isso causa um pico, uma elevação muito grande de glicose no sangue, que é um tipo de açúcar. Todos os alimentos, em maior ou menor medida, acabam elevando um pouquinho a glicose, por isso quando a gente tem que fazer um exame de sangue, tem que ir em jejum para tirar sangue. Mas a glicose, o açúcar especificamente, tem o grande problema de elevar rapidíssimo a glicose. Justamente porque é um açúcar, então se absorve muito rápido e passa rápido para a corrente sanguínea. Se a glicose se elevar demais na corrente sanguínea, a gente pode morrer de hiperglicemia, que é uma complicação, por exemplo, que acontece nos diabéticos, né? Mas nas pessoas que não são diabéticas, a gente tem um mecanismo de defesa para isso ali. Quando a glicose chega a um determinado nível, o corpo libera insulina, que pega toda essa glicose e transforma em gordura corporal, ou seja, que nos faz regular. E além disso, transforma em gordura circulante, então os triglicerídeos e o colesterol, mesmo a gente acreditando que é mais parecido com uma gordura, é decorrente principalmente do excesso de consumo de carboidratos. Então a gente comeu muito açúcar ou muita farinha, que o efeito é muito semelhante, comeu muito açúcar e levou muito açúcar no sangue, veio a insulina e transformou tudo isso em gordura corporal e circulante, colesterol e triglicerídeos principalmente. Então, esse é o processo principal pelo qual as pessoas estão adoecendo e morrendo aos milhões, certo? Então, a gente tem que ter em conta que, como falei nos outros vídeos, as doenças cardiovasculares, infartos e AVCs são a primeira causa de morte no Brasil e no mundo inteiro.
Então eu não estou falando de um detalhe, de uma coisa que pode chegar a reduzir um pouquinho a mortalidade, é realmente muito importante este tema. Se a gente for ver todas as medicações que as pessoas tomam, depois em geral dos 40, 50 anos, cada vez vai sendo mais frequente, todo mundo acaba tomando medicação ou para o colesterol, ou para a hipertensão, ou para os triglicerídeos, ou para, enfim, um monte de coisas que parecem ir juntos com obesidade. A pessoa às vezes pode até não ser obesa, mas acaba tendo ou hipertensão, ou triglicerídeos altos, ou colesterol alto, ou diabetes, enfim. Então, é tudo decorrente dos carboidratos. No ao vivo passado, na semana passada que eu apresentei, falei principalmente de farinhas. E agora vou falar principalmente de açúcar, né? E como substituir o açúcar. Então, a importância de substituir e de reduzir a quantidade do consumo de açúcar é muito, muito importante mesmo, tá? Então, o que eu vejo muito que muitos pacientes acabam se enganando é usando açúcar mascavo e açúcar demerara, o mel, que são opções mais naturais. Então, aí o que a gente se poupa, pelo menos em parte? Os químicos do processamento do açúcar branco, que além de ser um açúcar e ser um carboidrato puríssimo e ser muito nocivo para a saúde, tem um monte de processos químicos que também um monte de produtos químicos que a gente acaba ingerindo e também fazem mal. Mas o principal é o açúcar que tem. Então, com o açúcar mascavo e demais, a gente não ingere tanto químico, não é tão processado, mas é uma bomba de açúcar, uma bomba de carboidrato. Então o efeito é é o mesmo, certo? Então, obviamente que tudo depende da dose, de como for usado, da quantidade, mas temos que ter em conta que são alimentos extremadamente viciantes. Então, quem toma Coca-Cola, quem toma refrigerante, sabe que difícil que é. As pessoas nem param para pensar, e tem muitas pessoas que falam, eu paro quando eu quiser. E quando vão parar não conseguem. Exatamente o mesmo que acontece com a pessoa que fuma e diz que para de fumar quando quer e não consegue. Então, realmente é uma coisa muito, muito viciante. Como já falei nos vídeos anteriores, tem estudos em ratinhos onde ofereceram água com cocaína e água com carboidrato para grupos de ratinhos diferentes. E os ratinhos se viciaram 7 vezes mais na água com açúcar do que na água com cocaína. Então, realmente, é muito viciante, certo? Então, é difícil poder controlar quando a gente gosta de um determinado alimento adocicado. É difícil poder controlar a quantidade que a gente come desse alimento simplesmente porque é viciante, certo? Então, eu já falei que todos esses doces naturais, o mel, o açúcar mascavo, o açúcar preto até, são um pouquinho mais naturais, mas acabam gerando exatamente o mesmo estrago. Então não se enganem, usar esses tipos de adoçantes não é estar se cuidando, não é estar diminuindo a carga de carboidratos nem a carga de açúcar do corpo, certo? Então é aí onde surgem os outros tipos de adoçantes. Os adoçantes químicos, tipo sacarina, aspartame, tem muitos questionamentos. A bibliografia científica é muito discordante, né? Tem muito conflito de interesses, tem muitas empresas bancando estudos para confirmar que são bons, para confirmar que são ruins. Enfim, é uma coisa artificial, e como toda coisa artificial, eu não recomendo muito, mas tendo indícios de que tem questionamentos graves, de que quem não tem confirmação de que dá câncer, diz que dá demência tipo Alzheimer, então realmente estão relacionados a sintomas e doenças muito ruins, certo? Então não acho que seja uma boa opção. É aí que surge de repente a estévia. Estévia é um extrato, uma substância que se extrai de uma planta, então é uma substância natural, é muito mais doce do que o açúcar, só que tem um saborzinho diferente, né? Tem um sabor, algumas pessoas sentem um sabor muito amargo e não se adaptam com estévia, mas tem muitas pessoas que se adaptam sim com estévia. Então, enfim, eu recomendo experimentar. Uma ressalva muito importante que eu estive vendo, observando as prateleiras dos supermercados:
Tem que cuidar que tem muitos que dizem stevia é 100% natural e outros 100% stevia. Então é diferente um adoçante 100% natural do que 100% stevia. Se eu faço um adoçante com a metade açúcar, metade stevia, vai ser 100% natural, porque o açúcar vem da cana-de-açúcar e o stevia vem da plantinha de onde se extrai o stevia, né? Então isso ia ser 100% natural, mas ia ter açúcar. Então tem que ter cuidado. Tem que dizer não só 100% natural, senão 100% stevia. Então, muitas pessoas se adaptam bem e algumas não se adaptam também. Em relação a adoçantes em geral, uma coisa que acho que vale a pena ressaltar: tem que ter bastante cuidado que todos os adoçantes, na verdade, mantêm a língua, o paladar viciado em doce. Então a gente vai estar tentando fazer uma desabituação, tentando tirar o hábito de comer tão doce, mas se a gente se entope com um cafezinho, com um monte de adoçante, acaba, digamos, deixando esse costume, essa saturação da língua o doce. Então eu proponho fazer um experimento. Durante uma semana você tenta zerar ou reduzir o máximo possível o consumo de adoçantes em geral, e você vai ver como outras coisas que antes você consumia com total prazer e desfrutando, como por exemplo no suco com refrigerante, de repente passam a ser extremamente doces. Então, aqui de repente chama uma história que eu já contei, mas talvez alguns pacientes que estão me assistindo já sabem da história, né? Um dia eu deixei de comprar açúcar em casa e meu marido reclamou durante 2 semanas que faltava açúcar e por que eu não comprava açúcar, e eu me neguei a comprar açúcar, né? Ele ficou reclamando, mas eu falei que se ele queria comprar, que ele comprasse, e ele não comprou. Um domingo fomos na casa dos meus sogros, fomos comer churrasco na casa dos meus sogros, e a minha sogra fez um pudim com a receita que faz sempre o pudim. E ele provou o pudim e falou: nossa, que doce, por que errou tanto no açúcar? E todo mundo ficou olhando como dizendo: o pudim está igual do que sempre. O que aconteceu ali? Ele durante 2 semanas se viu obrigado a não consumir açúcar. Então a língua começou a recuperar a sua sensibilidade ao doce. Então começou a sentir extremadamente doces coisas que antes sentia um doce normal. Então esse efeito de desacostumar a língua, se a gente se entope de adoçantes, acaba atrapalhando. Então depois, se a gente come um monte de adoçantes, não come absolutamente nada de açúcar, mas depois, como um monte de adoçante, prova um negrinho, um branquinho ou um brigadeiro, dependendo da região do Brasil onde vocês estiverem, e vai sentir gostoso, não vai sentir doce demais. Agora, se você desacostuma a língua, você vai perceber a grande quantidade de açúcar que tem todas as coisas, que tem todas as coisas doces, e a gente consome como uma coisa totalmente normal e está atolado de açúcar. Então é como se eu desse para você um prato da tua comida preferida, mas eu boto um monte de sal. Você até pode achar que no fundo do sal tá gostoso, mas o sal acaba estragando tudo. É isso que acontece com doce. Você vai ver os alimentos que são gostosos, mas nossa, quanto açúcar, não era tão necessário. Isso é um trabalho que você faz voluntariamente mesmo, tá? Então, é difícil no início, mas depois não se sente. O mesmo se pode fazer com o sal, certo? Então, para pessoas que estão acostumadas a comer muito, muito salgado, reduz a quantidade de sal. Não precisa zerar o sal, tá? O sal também é necessário, mas reduz se está comendo muito. Durante o tempo sente falta e depois não sente mais falta. E com o açúcar acontece exatamente a mesma coisa. Por enquanto não teve nenhum paciente que não me dissesse que consegue consumir o café sem açúcar ou pelo menos com muito pouquinho adoçante. Então uma coisa muito possível de ser feito mesmo por aquelas pessoas formiguinhas que adoram comer açúcar, tá? Depois uma opção além da stevia que eu acho muito, muito legal é o xilitol, que eu estou recomendando muito, certo? O xilitol
é um açúcar que não se digere. Então, tem sabor muito parecido ao açúcar, a diferença é mínima. Só que quando a gente ingere não se absorve uma muito pouca quantidade. Então, acaba tendo até efeito benéfico para a flora intestinal, tem um efeito parecido ao efeito que tem as fibras. Então é muito, muito legal. Dá para cozinhar, que o stevia nesse sentido, para cozinhar tem certos questionamentos, tem certos autores que falam que não seria o ideal cozinhar com a stevia. Com xilitol dá para cozinhar. E tem um doce, além de parecido com açúcar, tem um doce que é igual à intensidade do doce do açúcar. Então, de stevia, assim, se eu estou acostumada a adoçar um café com uma colherzinha de açúcar, se eu botar uma colherzinha de stevia, vai ser doce demais. Stevia é muito, muito intenso o doce. Então, a gente tem que botar pouquinho. Mas do xilitol, se a gente usa uma colherzinha de açúcar comum, pode substituir por uma colherzinha de xilitol, são quantidades equivalentes, certo? O que tem o xilitol é que é bastante mais difícil de conseguir. Eu aqui em Novo Hamburgo estou conseguindo em farmácias de manipulação e como vem tomando bastante força, tem em algumas casas que vendem produtos naturais, mas em farmácias de manipulação eu estou acreditando que é um preço bem mais acessível, mas realmente é a opção mais cara. Isso também ajuda a não exagerar, né? Então, como para tentar ir desacostumando a língua doce, é bom sempre usar a mínima quantidade possível, certo? Então, assim, muitas pessoas me perguntam também sobre o açúcar de coco. Eu recomendei muito tempo o açúcar de coco. Na palestra presencial que eu dei há uns 2 meses atrás, eu já fiz uma referência a isso aqui, onde eu tenho que reconhecer um erro. Muito tempo eu recomendei o açúcar de coco e realmente não é a melhor opção. O açúcar de coco veio como uma opção super promissora por não elevar muito a glicose. O que acontece é que o açúcar de coco tem frutose, então eleva um outro açúcar no sangue, que também não é benéfico. Então, assim, acredito que vale a pena fazer esse esclarecimento, que não é a melhor opção, acaba não elevando a glicose, mas acaba atrapalhando e dando resistência à insulina, que é o ponto de partida, é a origem da síndrome metabólica, que aumenta o colesterol, que aumenta os triglicerídeos, que faz aumentar de peso e que traz tantas patologias junto com o aumento de peso. Então, não é a melhor opção, certo? Não é a melhor opção. Se alguém quiser comprar o xilitol, eu tenho algumas referências, né? Então, até certas farmácias de manipulação que podem fazer envios para o Brasil inteiro. Então, fiquem à vontade se alguém quiser alguma sugestão. E uma coisa que eu percebi de marcas diferentes de xilitol, eu comprei primeiro xilitol de uma marca mesmo, não era a granel, e os cristalzinhos eram maiorzinhos, quadradinhos, um pouquinho maior do que o açúcar comum. E depois me deram uma amostrinha de uma farmácia de manipulação e vi que era mais fininho e ficava mais compacto. O sabor era igual, só que era um pouquinho diferente o aspecto, certo? Acredito que não tenha diferença e por enquanto, para quem rejeita o amargor da stevia, acho que o xilitol é o melhor, certo? Obviamente, toda a informação que eu dou está sempre sujeita a ser modificada por estudos científicos novos que aparecerem. Então, enfim, não é uma questão minha de indicar uma coisa e depois outra e demais. É uma coisa que a gente sempre, em toda a medicina, está sujeito e que a gente tem que ter a honestidade suficiente de dizer, durante um tempo indiquei uma coisa que realmente agora se demonstrou que não é o melhor. A gente tem que ter essa humildade como médico e tomara que muitos colegas possam realmente fazer essa autocrítica
e parar de indicar coisas que vem se demonstrando que não são assim, né? Acredito que isso é de muito crescimento, porque se a gente continua levando em frente informações tão discordantes que vêm com comprovações científicas de que se demonstrou que não é assim, acabamos tomando mais confusão ainda. Então, vale muito a pena sempre difundir o mais atual mesmo, certo? Então, enfim, eram mais ou menos esses os esclarecimentos. Obviamente, vocês podem fazer e tem que fazer comentários embaixo, compartilhar o vídeo, curtir e demais, porque acredito que seja informação muito útil para muitas pessoas. Eu respondo todos os comentários que vão surgindo, eu tento responder todos os questionamentos, sempre com a melhor predisposição e com a informação mais atualizada que eu vou tendo acesso e procurando. Então, estou sempre muito predisposta a poder ajudar todos vocês. Então, enfim, tomara que tenham curtido, que tenha sido de utilidade. Como encerramento final, eu queria também esclarecer o seguinte: os paladares em geral são bem voltados para o doce ou bem voltados para o salgado. Pessoas que têm um paladar bem voltado para o salgado, em geral, é por carboidratos salgados. Então aí tem que ter muito cuidado, porque as pessoas que restringem o carboidrato salgado, de repente ficam com vontade de comer doce. O cérebro interpreta: você não me dá esse salgado, então me dá doce pelo menos, né? Então sempre ter cuidado com isso ali, certo? E uma coisa bem interessante é ver também o que a gente deposita na comida. O que significa isso aí? O doce, como toda substância viciante, muitas vezes vem preencher vazios ou preencher certas angústias, ou dar uma calma em angústias, em ansiedades que a gente não consegue resolver e acaba se premiando ou obtendo um momento de prazer fácil através do consumo do doce. Faz simplesmente uma análise de como é teu relacionamento com o doce. Como é que em que momentos você consome mais doces? E você vai perceber certos links entre emoções e consumo de doces. E você vai ver como funciona muito parecido ao fumante, que fica nervoso e fuma, que fica angustiado e fuma, que fica preocupado e fuma. Então isso é muito claro. Recomendo muito tratar essas coisas aqui, porque parecem detalhes menores e a longo prazo mermam muito a saúde. Então não é só questão de se forçar a fazer dieta, de se forçar a parar de consumir doces, se a gente não vai na origem, no que significa a comida para nós. Então uma dica muito importante, que sei que para as pessoas que gostam de doce isso acaba tendo um peso muito grande. Vale muito a pena fazer terapia, e quem menos quer fazer terapia é quem mais precisa, certo? Então, enfim, fico muito feliz de que cada vez sejamos mais assistindo esse tipo de informação, tentando esclarecer dúvidas, tentando ver de que jeito a gente pode fazer diferente e conquistar mais saúde a futuro, porque não é uma coisa que a gente possa mudar agora e ver o efeito logo, senão que a gente vai mudar agora e de repente ter um resultado ou uma evidência de que isso foi benéfico, talvez daqui a 10 anos, a 15 anos. Então, enfim, muita força para todo mundo, para aí quem está assistindo, para quem quer melhorar, para quem quer ir além. Sempre vai valer a pena, sempre vai valer a pena. E quando o esforço parece que é um esforço que não traz seus frutos, continue tentando de jeitos diferentes até conseguir aquilo que você acha que é necessário fazer por tua saúde, certo? Um grande abraço para todo mundo, muito obrigada por me assistir, compartilhem o vídeo, até mais, até semana que vem.